Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro. E hoje vamos falar a respeito da criptomoeda SafeMoon. Teve algumas vulnerabilidades que foram expostas aí ao mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso de uma maneira simplificada, até porque não é minha especialidade falar sobre esse tipo de coisa. Então, antes de começar, o segundo link que vai estar na descrição é o da Binance, e usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem conta na Binance, usa aí o meu link para se cadastrar e abrir sua conta. Então vamos lá. A SafeMoon é uma criptomoeda que está ficando bem popular e de uma maneira bem rápida. Ela viralizou no TikTok, só que ela pode estar vulnerável aí a algumas ações maliciosas de hacker e supostas brechas de segurança em seu código de smart contract. Bom, e isso quem afirma não sou eu, é a empresa de segurança blockchain chamada HashX, tá? Então eles fizeram uma análise em toda a estrutura relacionada a SafeMoon, toda a sua base e tudo mais, e eles encontraram um total de 12 vulnerabilidades. Mas calma, que necessariamente uma criptomoeda ter uma vulnerabilidade, uma brecha, não é o que a torna inviável. Então, hoje a gente tem criptomoedas que estão lá no CoinMarketCap, lá próximo ao topo, mas ainda assim tem uma ou outra vulnerabilidade. O que acontece é que, necessariamente, às vezes o que é considerado vulnerabilidade pode ser realmente algo que vai ser usado para o mal, mas existem classificações de vulnerabilidade. Então, dentre essas 12, 5 foram consideradas como de natureza crítica ou de alta gravidade, ou que de fato tem que ser resolvidas com extrema urgência. Então, enfim, isso muitas vezes acaba sendo questão de ótica, questão de ponto de vista, mas eu vou me ater, não vou dar minha opinião aqui, eu vou me ater ao que o pessoal da HashX disse, porque para mim faz bastante sentido o discurso deles. Mas resumidamente, eles estão alegando que a SafeMoon ela tem uma vulnerabilidade chamada de renúncia de propriedade temporária, uma outra vulnerabilidade subsequente a essa, que o termo em inglês fica como rug pull, que seria como algo como puxada de tapete. Então, uma vulnerabilidade que pode causar danos de até 20 milhões de dólares. Então, de acordo com a HashX, o proprietário do contrato SafeMoon é uma conta de propriedade externa, né, ou a sigla em inglês seria EOA, que controla uma proporção significativa da liquidez da moeda. Então, no caso dessa EOA ser comprometida por alguém justamente mal intencionado, seja de fator interno, ou seja, os próprios desenvolvedores ou quem trabalha próximo a isso, pode realizar um ato que vai ferrar com a vida de todo mundo, ou até mesmo pode vir algum fator externo que leve, seria por exemplo um invasor tentando drenar o suprimento de liquidez da moeda. E um hacker, então, ele pode, por exemplo, substituir o endereço de queima dos tokens para justamente enviar para a carteira dele em vez de enviar para queima. Só que daí, o pessoal da SafeMoon, quando foi procurado a respeito disso, eles falaram que já sabiam aí dessas 12 vulnerabilidades, principalmente dessas que a gente está citando aqui, tá? Bom, isso a gente não tem como saber se é verdade, né? Alguém chega aqui para mim, Marcos, o seu muro tá com uma rachadura tremenda do lado de fora. Eu posso chegar e falar assim, não, isso daí eu já sabia, é claro, né? E é mais cômodo, de fato, os desenvolvedores falarem que já sabiam a respeito disso e terem ficado quietinhos sobre o assunto para não espalhar a notícia e tal. Mas também pode ser que eles já saibam, né? Só que a coisa, no contexto geral, ficou um tanto estranha. Claro, tendo em vista que isso que a gente citou aqui da vulnerabilidade relacionada à liquidez e queima de tokens não é a única, tá? Essa daí é uma das mais graves que eles identificaram. E algumas outras são, por exemplo, uma função que existe no contrato inteligente relacionado a SafeMoon que pode fazer alteração do valor das taxas. Então, se a taxa padrão era 10%,
ele pode realizar algum tipo de negociação informando que a taxa é 100%, daí quando a transferência for realizada, ele vai embolsar essa taxa aí sozinho e o valor, enfim, não vai chegar na carteira destino. Tem uma outra falha também que permite que usuários sejam excluídos do programa de recompensa, ou então que algumas recompensas através de algumas configurações possam ser direcionadas para carteiras indevidas. Bom, mas acima de tudo, eu acho que essa dos 20 milhões é realmente muito séria. Então eles têm uma espécie de valor centralizado que está sob os cuidados deles e que você não vê, pelo menos as grandes criptomoedas trabalhando da mesma forma, só que até então, porque todas trabalham de um jeito, não significa que o pessoal da SafeMoon tem que trabalhar dessa forma, só que ainda assim é arriscado você ter toda essa grana parada, centralizada, só para que tenha mais liquidez na moeda. E os desenvolvedores afirmaram categoricamente que não, as pessoas podem ficar tranquilas, porque nós não vamos fazer nenhuma conexão com aplicativos de terceiro e vamos manter essa grana guardada da maneira mais segura possível, todo mundo pode ficar despreocupado, só que assim, pra mim particularmente a situação ficou um pouco estranha. Se você discorda disso que eu tô falando, se você discorda dessas informações, se você discorda da HashX, acha que eles estão errados, coloca também aqui nos comentários para que a gente venha se informar. Porque tem muita gente falando que a SafeMoon de fato é um scanzão brabo, é uma moeda ruim. Tem gente que fala que isso daí é um golpe. Então assim, inicialmente olhando o projeto, ele tem características que levam ao entendimento que ele pode sim ser um golpe, mas efetivamente a gente não tem nenhuma prova concreta disso. Pode ser apenas um projeto que foi desenvolvido sem que haja uma tomada de cuidado tão adequada quanto se deveria. E o pessoal já está falando aí em um possível hard fork para arrumar esses problemas que existem em relação à moeda, mas então realmente a gente fica sem saber o que vai acontecer. E para mim, tudo isso é muito incerto. Apesar da moeda ter bombado aí por conta do TikTok, das redes sociais, essa questão de meme e tudo mais, ainda assim eu não considero a SafeMoon, pelo menos não nesse momento, e não do jeito que ela está agora, como uma moeda apropriada para a gente manter na nossa carteira, para a gente diversificar. Tem tantas outras opções que são mais adequadas, né? Pô, olha o CoinMarketCap lá, você vai ter Bitcoin, Litecoin, Ethereum, ADA Cardano, AXS é uma opção legal pra caramba, Chainlink, VeChain, então, né, será que a gente precisa gastar nosso tempo, nosso dinheiro com a SafeMoon? Será que depois que esse projeto for consertado, será que ele realmente for, ainda assim, ele vai ter mais fôlego para valorizar e para de fato ir para a Lua? Eu realmente não sei, pode ser até que a gente desista de investir e o projeto valorize pra caramba, pode ser que uma empresa gigantesca entre, observe e fala, não, eu vou comprar não sei quantos milhões aí nessa moeda. Então, as coisas em relação à SafeMoon estão muito incertas. Tá? Eu não vejo nesse momento nenhuma possibilidade de colocar o meu dinheiro em um projeto como esse. Mas, se algo que lhe parece agradável, quem sou eu para ditar que regras você deve seguir ou não? Você vai comprar SafeMoon? Você já está comprado na moeda? Depois de saber dessas informações da HashX, você vai vender? O que você vai fazer? Você tem SafeMoon? Coloca aí nos comentários para a gente falar a respeito. Muito obrigado, pessoal, e até mais.